Olá, estamos iniciando o Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Ronaldo Lessa. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, filho. É a primeira vez que estou aqui no programa. Também eu acho que o Perguntar Não Ofende não é tão... Não, é um programa novo, né? Verdade. Está começando agora, então... Senão eu já ia reclamar, porque aqui eu sou filho dessa casa. Né? E ficar muito tempo sem ser chamado aqui, mas é um prazer, uma honra estar aqui com você. Deputado, o padre Vieira, em um dos seus mais contundentes sermões, disse: basta que eu, porque roubo numa barca, sou um ladrão, e vós, porque roubais numa armada, sois imperador. À época, o padre Vieira já denunciava, a corrupção daqueles que detinham o poder. Hoje, quase 500 anos depois, parece que a coisa não mudou muito. Pelo contrário, cada dia um novo escândalo de corrupção, números absurdos, uma corrupção que invade os diversos segmentos da sociedade, os poderes constituídos, a iniciativa privada. Mas eu queria me deter mais à questão pública, deputado. Na sua opinião, dos três poderes, qual o poder mais corrupto? Não sei, fazer um concurso muito sério para poder chegar a essa conclusão. Está entendendo? Mas Perguntar não ofende, doutor. Eu sei. E eu estou tentando responder também. A resposta não é ofensiva, a resposta é dificílima. Ela não é. Eu acho que ela permeia a corrupção. A vida mostra isso, entendeu? E há uns poderes que ficam mais expostos. Eu acho que o poder político é o poder que fica mais exposto. Mas aí, quando eu falo poder político, você tem a visão da sociedade foca no legislativo mais do que no executivo. Quando, na verdade, não dá para você fazer uma avaliação. Agora, dos outros poderes também. A gente sabe na prática, hoje, inclusive, tem casos menores, pelo menos vem a público em menor quantidade do que os casos políticos, até porque o político administra... está mais exposto, por razões a sociedade criminaliza hoje, até os outros poderes. Eu acho que tem foca e joga para a sociedade uma visão deformada do poder político, porque o poder político é muito mais amplo, todos nós somos, todos os poderes são, inclusive o judiciário, que a gente não tem dessa forma, porque o papel dele é de julgar. Mas é difícil você dizer. O importante é que existe, e o importante é que eu acho que cada poder deveria fazer um trabalho profundo de minimizar isso, tentar extinguir. Eu estou dizendo tentar extinguir porque já está minimizando. Eu acho que deve ter condutas para isso. Deve ter, às vezes, até a própria organização das instituições ou do modo de agir facilita isso, quer dizer, abre porta para isso. Então é necessário que cada um busque fazer isso. O poder político também está mais exposto porque eles se degradeiam. Os outros poderes, eles se acomodam. Então eu dizia muitas vezes que eles jogam lixo debaixo do tapete, enquanto o poder político, de um modo geral, ele é muito mais exposto. Mas não significa dizer que é o único, entendeu? Mas todo mundo tem que trabalhar, o mundo moderno exige, efetivamente. Mas não é da agora, você está lembrando do padre Vieira, mas não se justifica. Nós precisamos lutar, porque honestidade não é qualidade, honestidade é obrigação. Deputado, o senhor foi vereador por Maceió, deputado estadual, prefeito e governador por 2 vezes e hoje é deputado federal. Tem, sabidamente, uma vasta experiência política. Existe a possibilidade de um embate político em 2018 entre o prefeito Rui Palmeira e o governador Renan Filho, visando o governo do estado. Na sua opinião, qual dos dois está mais bem preparado para assumir o governo em 2019? Olha, é muito difícil você dizer isso, porque você já está qualificando os dois. Eu acho que são 2 jovens, O governador, ele ganha na experiência, porque já está dentro do governo, então ele
tenha essa vantagem em relação ao Rui. O prefeito está no segundo mandato, né? Mas o prefeito está no segundo mandato e é uma grande cidade, né? Então, essa questão da experiência, né, não é o do Estado, mas é da capital. Eu acho que os dois são pessoas que estão habilitadas, uns têm mais qualidade de um lado, o outro do outro. O senhor tem alguma preferência política, deputado, em relação a um dos dois assumir o governo em 2019? Olha, eu posso ter pessoal, Ronaldo Lessa, entendeu? Agora, eu não sou só o Ronaldo Lessa, eu sou o presidente do PDT, eu sou o coordenador da bancada, tá entendendo? E sou vice-presidente nacional do PDT, aqui no Nordeste. Então, eu acho que não é justo hoje, nesse instante, eu não contribuo para Alagoas se eu tomar uma posição, que na medida que eu dissesse, esse candidato está mais preparado, eu já estou definindo que eu não estou autorizado a fazê-lo vamos dizer assim, pelo organismo e a sociedade da qual eu represento. Então, eu diria a você que tem preferência, mas na política nem sempre você, às vezes, faz a sua preferência. Às vezes você não pode fazê-la por alguma razão, entendeu? Tenho preferência, mas acho que a gente deve tomar uma atitude dessa, ou responder essa sua pergunta aqui, num momento mais adequado. Agora eu não vou responder isso. Deputado, vamos para uma pergunta direto da redação. Olá, Ronaldo. Bem, e os que conhecem a sua trajetória política sabem que você é um vitorioso em campanhas inimagináveis. Foi assim na conquista pela Prefeitura de Maceió e depois ao governo de Alagoas. Agora, o que muitos, inclusive eu, quero saber é o que te impede de buscar o seu sonho de disputar o Senado, já que você aparece muito bem, mais uma vez, em todas as pesquisas pré-eleitorais. Forte abraço. Não, hoje não é nada que impede de disputar o Senado. Eu só quero cautela. Primeiro é o seguinte, o problema é que eu tenho que convencer, eu tenho um primeiro obstáculo, né, que eu tenho tido, é de convencer o meu partido de que eu não devo ser candidato ao governo. O PDT Nacional pede, inclusive, eu queria dizer isso naquela hora que você perguntou qual é o melhor, eu posso até ser o candidato. Dentro da cabeça do PDT Nacional, eles querem que eu seja o candidato a governador para ter um palanque para o Lupe, para o Ciro, né? Essa é a posição do Lupe, né? Para ter um palanque do Ciro, ficar mais solto. Uma informação importante, né, deputado? Mas possibilidade do senhor ser candidato ao governo do Estado. Eles colocam essa como a prioridade maior. Tanto que eles disseram, olha, você não foi participar do governo do Estado e recebeu um convite alguns meses atrás. Olha, eu acho que agora, se você for convidado, vocês poderiam estar liberados. Por quê? Desde que você não engane ninguém. O que você não pode dizer agora, nem ao prefeito, nem ao governador, é que já está decidido, vai ser A ou B, assumir um compromisso para 2018. O que eles querem? Eles querem que eu me preserve mais um pouco, que mais tarde, para que eu avalie mais adiante se eu devo ser ou não candidato ao governador. Eu tenho insistentemente dizendo que não quero ser candidato. Né? Teria que ser uma coisa absolutamente muito forte para me convencer disso. Né? Aí, senador, eu coloco como uma hipótese. O Senado eu coloco. Né? E agora, a primeira de todas elas é a de deputado federal, porque eu acho que é uma eleição mais tranquila. Eu creio que, todo mundo sabe, eu não tenho muitos recursos, a minha campanha sempre é uma campanha muito simples, muito pobre, então eu tenho um ganho pelo meu passado, pela minha vida. As pessoas respeitam, né, e admiram o que eu fiz ou não, porque tem muita gente também que não gosta, né? Mas isso é que tem sido a eleição tem sido dessa forma. Então eu acho que o Senado é um pouco mais difícil, né? Deputado federal são 9 vagas, senador só são 2 e governador 1. Então eu acho que o mais, para mim... Mas, deputado, assim, independentemente de viabilidade eleitoral, da conjuntura, assim, no seu íntimo,
Qual cargo realmente o senhor gostaria de concorrer? Senador. Senador. Porque eu não fui. Eu gosto, por exemplo, eu fui vereador uma vez, deputado estadual uma vez, prefeito uma vez, governador fui duas. Pelas contingências, eu quis ser novamente para continuar meu projeto. Foi o segundo mandato que me fez fazer o aeroporto, foi o segundo mandato que me fez fazer o centro de convenções, foi o segundo mandato que eu fiz o Palácio, que eu fiz a SEASA, quer dizer, muitas estradas, quer dizer, o primeiro ano, 4 anos meu foi de organizar o Estado. O segundo ano, o segundo mandato, foi de realizações, porque aí eu já tinha uma condição melhor de oferecer tudo isso. Aí eu fui 2 vezes. Sou agora deputado federal. É uma experiência nova. Qual é a que eu não tenho? Senador da República. Então, se eu pudesse ser, se eu achar que há possibilidade, eu até posso discutir isso. Mas, no momento, eu não coloco. No momento, eu deixo isso para ser analisado depois. Ok. Vamos mais uma pergunta direto da redação. Deputado Ronaldo Lessa, por que tanto mistério para anunciar o seu retorno ao governo do Renan Filho? Essa é a sua visão, Sena. Viu, de que é mistério? Não é mistério nenhum, Sena. Porque, veja só, a gente tem que ter... tudo na vida tem que ter começo, meio e fim. Entendeu? A gente tem que ter compromissos. Né? Eu estava dizendo, no primeiro momento, o próprio governo, o próprio presidente Lupe e a direção nacional pediu para que a gente num determinado momento, não fosse ao governo. Por quê? Porque caiu a Dilma, assumiu o Temer, o Renan estava presidindo o Congresso, eram todos aliados, eles achavam que isso era temerário. Se o PDT estava não favorecia. Veja bem, dessa última posição para cá, já tem mais ou menos um mês, a direção nacional o Renan já não é nem presidente, nem um líder, já está na oposição, já bate nas reformas, o governador também com posições dessa natureza. Então ele já distensionou isso e diz o seguinte: olha, participar do governo tudo bem, só não quer que você tenha que tomar decisões agora sobre o futuro. Portanto, tanto, sendo que não há mistério, que a pauta da reunião que aconteceu semana passada, depois da discussão do PSB, foi essa discussão, que o pessoal pediu para adiar só por causa da reforma política. Que qual é o critério? Vai ser distritão, pelo menos em 2018, que são os mais votados? O senhor é favorável ao distritão? Não, eu acho que o distritão acaba com os partidos. Aí ele pode até votar, porque se for junto, dizendo que 2020 já muda. Ele pode ser uma passagem, porque o tribunal, o TSE, está dizendo que não tem condições de fazer os distritos. Então seria só uma eleição. Uma transição. Uma transição, a outra eleição já volta o distrital misto, porque aí você tem metade serão os mais votados e outra metade pelo sistema de proporcionalidade. Deputado, o senhor, como prefeito e governador, ficou conhecido por valorizar o funcionalismo público. Hoje o senhor faz parte de uma gestão que é bastante criticada pelos servidores. Isso lhe incomoda? E o que o prefeito deve fazer para reconquistar a confiança dos servidores? O senhor responde depois do nosso intervalo, por favor. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o Perguntar Não Ofende. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Ronaldo Lessa. E a pergunta que ficou no ar, por favor, deputado.
Se me incomoda o fato dos servidores e o prefeito não terem uma relação, por exemplo, mais próxima, né? E me incomoda. Eu gostaria efetivamente que tivesse. Eu acho, a minha concepção é o seguinte: o Estado brasileiro ele vem de algum tempo sendo deteriorizado e eles colocam a culpa de tudo no servidor público, como ele fosse o vilão. E olha, a gente tem inúmeros casos para justificar as duas coisas. Você tem caso do funcionário que inadimplente, que não vai trabalhar, que não quer nada com a vida. Foi o que a gente fez quando era governador e quando fui prefeito. Tentei valorizar, criei escola para motivar o servidor, para ele ter a oportunidade de melhorar, criamos cargos de carreira, né? Fizemos depois subsídio, para valorizar. Por quê? Porque é ele o agente. Repare, tem funções que jamais alguém terceiriza. E quando terceiriza demais, erra. Porque o povo que é atendido, um acidente, é o funcionário público. Quem faz a merenda? Quem ensina? Já pensou se esse país desse ao professor o valor que merece o professor? Né? O professor é que ensinou todo mundo. O político, o engenheiro, o médico, todo mundo passou por ele. E a gente não tem... E toda a revolução no mundo foi feita através da educação. Então, como é que você pode pensar em não ter uma escola pública de qualidade no país e respeitar todos os educadores? Então, a minha visão é essa. Eu acho que a gente tem que... O prefeito ou o governador, eles podem pensar tudo maravilhoso, mas ele não faz. Quem faz é o servidor. É o servidor que atende o povo na ponta. Entendeu? Então, a gente tem que estimular o servidor, valorizá-lo, puni-lo, porque no meu processo, pode olhar quando eu fui governador, do mesmo jeito que eu incentivava e queria valorizar o servidor, eu botei processo para tirar um bocado que não trabalhava, não queria nada com a vida. E não é justo. Uma sociedade que tanta gente precisando de emprego, os caras que trabalham, que lutam, que dão o suor e não ser valorizado, né? Então eu fiz isso. Então me lamento. Eu gostaria e vou fazer sempre o possível. Conversei com o Rogério naquela greve que teve na Arapiraca para ver se, ao que parece, se melhorava. Os governos tucanos têm dificuldade, né, de lidar com os servidores. Eu tenho dito isso. Por exemplo, eu gostaria, assim, estando com o Rui, toda vez que eu posso conversar, entendeu? E às vezes até com o governador, que não estou com ele, já tive um período no governo, mas o governador, a gente conversa, porque eu, como coordenador, muitas vezes sobre a Casal, que um dia eu fiquei feliz quando ele disse, não vou mais privatizar, entendeu? Enfim, essas coisas todas, pedindo a ele, já fui com os engenheiros pedindo a ele para valorizar CVA, o DR, entendeu? O pessoal está desestimulado. Enfim, quer dizer, eu tenho feito isso e espero que a relação, eu quero que eles possam ver o servidor numa visão próxima à minha, que é a visão do servidor como a pessoa que materializa as ideias do político. Se ele olhar o servidor desse jeito, com certeza vai valorizar mais. E aos poucos a gente vai fazer o diálogo, chamar para conversar. Às vezes, muitas vezes, você não pode dar o aumento, você chama, conversa, mostra, abre os números, entendeu? Eu acho que precisa... Estabelece um diálogo, né? Isso é que precisa. Eu acho que está faltando. Quer dizer, talvez pelo seguinte, eles não vieram do caminho que eu fiz. A minha trajetória veio do movimento estudantil, depois, entendeu? Eu fui presidente da FADU, fui vice-presidente de sindicato, quer dizer, a minha vida foi na luta dos movimentos sociais. Quer dizer, então construí um modo de operar e de gerir bem mais aberto. Mas eles vão melhorar, eu tenho certeza, eu luto, tanto um como o outro, independente aí de que lado eu vou ficar, isso não importa. Importa que os dois são dois jovens que vão atuar no futuro desse Estado. E eu queria que ambos pudessem cada vez mais pensar dentro dessa visão que eu estou falando, valorizar o servidor, da área de segurança, da área da saúde, da área da educação. Todos, mas principalmente essas áreas. Principalmente essas áreas que são as áreas mais que a população precisa mais. Vamos para uma questão nacional, deputado. Qual a sua avaliação do governo Temer? Ele conspirou contra a República? O presidente Michel Temer é um golpista? Se fosse só um golpismo, ele foi sozinho, foi... Então quer dizer que é mais do que isso? É muito pior que isso, muito pior que isso. O Temer é desnacionalizando o país. O Temer está abrindo agora uma área de reserva
para operadoras estrangeiras. Algo entendeu? muito grave, né? Grave. Ele está liberando para fazer até os Estados Unidos fazer exercícios militares na Amazônia. Ele está acabando com a Petrobras, porque houve já uma dilapidação grande com a corrupção, mas agora eles estão piorando porque o pré-sal eles estão abrindo, né? E facilitando as empresas estrangeiras entrarem, diminuir o conteúdo local que protegia assim, o parque fraco, o parque industrial da gente. Ele está fazendo isso. Abriu concorrência agora para a Petrobras sem permitir que firma brasileira participe. Né? Ele tem feito A reforma trabalhista que o senhor votou contra. A reforma trabalhista prejudica porque ela foi muito longe. Ela foi uma reforma trabalhista para o capital e não para o trabalhador. Entendeu? E a Previdência ainda é mais grave ainda se sair. Não pode sair a Previdência, porque não é verdade os números. Está entendendo? Agora mesmo, para ele se safar desse processo, o senhor acha que eles liberaram... a Previdência é deficitária, deputado? Não, ele liberou... Se é deficitário, porque ele liberou 12 bilhões dos jornalistas que estavam devendo. Quer dizer, não tem sentido, não é... É isso que eu disse. Vai precisar um dia fazer essa revisão? Acho que vai. O mundo todo está fazendo. Há uma longevidade. Ajustes, né, são necessários. São ajustes. Agora, fazer desse jeito, nessa pressa, por quê? Ele é um tampão, cara, que não devia nem estar ali. Agora, vai fazer essas reformas profundas, atingir a sociedade como um todo, sem necessidade. Quer dizer, os números não são corretos, entendeu? Os grandes devedores, ele não vai em cima, ele não taxa as grandes fortunas. Está entendendo? Nem grandes investimentos. Né? Está fazendo outro absurdo. Ele está pegando a TJLP para botar TLP só. Quer dizer, ou seja, o banco BNDES, que é um banco de fomento para promover o desenvolvimento do país, todo o país dos BRICS, países de desenvolvimento, precisa disso, ele está acabando com isso. Quer dizer, então, efetivamente, não é porque ele tirou a Dilma, que a Dilma entrou. O problema é que ele está fazendo uma política de cova rasa. Querer agora vender a Eletrobras. Você está entendendo? Quer dizer, a energia elétrica é uma questão vital, é uma questão de segurança nacional. E ele quer vender, e quando vende a preço de banana. Eles colocam para vender, não é vender. Aquilo é uma coisa que, vamos dizer assim, de lesa pátria. Entregar, né? É entregar. Então, o governo Temer é absolutamente, sabe, inconsequente, que ou ele cai ou que ele vai embora logo antes que ele destrua mais o país. O mais triste, deputado, é que tudo isso é com o aval do Congresso, né? Pois é, mas o que a gente vai fazer? Nós estamos lá lutando. Você viu que o Congresso botou a Dilma para fora de um crime que ela não cometeu. Os crimes que ela deve ter cometido são outros, tá entendendo? Que depois ficou mais ou menos claro. Tanto que o TSE queria tomar o mandato dela, se ela não caísse pelo efeito político, porque a Câmara e o Senado fizeram uma decisão política que ela não tinha cometido o crime, o TSE ia tirá-lo. Mas quando foi depois que ela caiu, a chapa que devia cair, né, foi que eles fizeram, esperaram a nova composição do TSE para salvar ele. E salvaram ele. Né? Então, é lamentável que é um congresso conservador, é um congresso de corporações, é um congresso que efetivamente... Tanto que eu botei uma PEC para discutir as grandes questões nacionais. A minha PEC é a 312, que é que no próximo congresso de 2018, que o povo vai eleger, possa ser constituinte. Porque aí a gente pode fazer as reformas maiores. E essa reforma política não é reforma política. É uma reformazinha eleitoral safada. É isso que eles estão querendo fazer. Desde tamanho, sem alterar as grandes questões que o país precisa ser alteradas. Então vamos sair da safadeza da reforma política e vamos para o Voz da Rua. Olá, sou Marcos Souza, técnico em gestão ambiental, morador de Maceió. Deputado, o senhor não acha que o seu potencial político e fiel da balança no próximo pleito merecia um pouco mais de respeito da gestão municipal? A exemplo do que foi lhe oferecido, uma secretaria de esporte inexistente e um abastecimento que quase anda, e um companheiro como o Israel Lessa fora do seu grupo? Um grande abraço. Veja só, todos nós achamos que deveríamos ter um espaço maior, eu acho. Eu acho que, de certa forma, já coloquei até para o prefeito que ficaria mais satisfeito se o PDT pudesse ajudá-lo mais. Ajudar mais é estar com secretarias de maior importância, de maior envergadura, ou as que eu estou hoje tivessem melhores condições para trabalhar. Agora, veja bem, quando nós aceitamos nessas condições.
Eu acho que a Secretaria do Esporte existe, ela pode não ter Eu gostaria que a gente pudesse fazer muito mais pelo esporte. Não temos condições. É a mesma coisa do abastecimento, né? A prefeitura está com muita dificuldade nesse ano. Tem aí o prefeito lutando para buscar recursos até para recuperar a cidade depois das chuvas, né? Tem 2 empréstimos em andamento para poder fazer obras. Ainda tem as promessas de campanha, né, deputado? Sim, 70 praças com Wi-Fi, de frente para a Lagoa. Pois é, e a queda de arrecadação. O prefeito teve dificuldade no mês de julho de pagar a folha. Entendeu? Os fornecedores começaram a atrasar fornecedores. Quer dizer, não está fácil. Tanto que a gente está reconhecendo, por exemplo, nós estamos com o mercado, você pode olhar, o mercado tem dificuldade, um ou outro está melhor, mas sobretudo da produção precisa de solução. Ele tem tentado, nós estamos buscando outras alternativas, tem 2 ou 3 hipóteses para a gente melhorar a parte do abastecimento, mas que demanda recursos. Ele já pensou até em terceirizar, tentar colocar a iniciativa privada nessa parte de abastecimento por falta de recursos públicos para fazer esses investimentos. Então eu gostaria de ter mais espaço, mas eu tenho que reconhecer as dificuldades que ele está tendo e politicamente a equipe que esteve com ele desde a primeira hora. Entendeu? Portanto, isso é um fato, mas é um fato que eu coloco em segundo plano no sentido do aspecto mais geral. E a questão do Israel, veja só, o Israel surgiu agora, quer dizer, não estava vamos dizer assim, não foi uma pessoa que estava dentro da prefeitura que saiu, entendeu? Ou estava fora e a gente não colocou na hora adequada, pelo contrário. Quando a gente recebeu a secretaria, o Israel foi convidado para ser subsecretário. Na época já teríamos um outro nome para secretário-geral, que era o Jurandir Boia, mas ele seria o secretário adjunto, mas ele abdicou. Era um salário até de uma remuneração melhor do que ele tinha pelo Ministério do Trabalho. Mas ele estava encantado com aquilo, ele já estava há muitos anos, uma ótima relação entre empregadores e trabalhadores, entendeu? Fez a sociedade, belo trabalho, né? Portanto, fez um belo trabalho que quando o Lupe mandou eu entregar o cargo, assim que a Dilma caiu, que assumiu o Temer, nós entregamos. Cheguei numa reunião da bancada, disse, olha, o PDT não pode aceitar mais cargo do governo federal. Eu tenho que entregar o cargo do Israel. E os companheiros todos da bancada, por unanimidade, eles disseram que aceitavam, o Israel não sairia e ficava em nome da bancada. Quer dizer, porque tem alguém que indica, os cargos federais são assim. Então o Israel ficou pela bancada, não foi o Ronaldo Lessa que mantinha mais ele, não era o PDT mais, não era porque era uma obrigação que o PDT nacional exigiu que a gente entregasse o cargo. O Israel ficou sabendo, em atenção, e a bancada segurou ele até o dia que o ministro tirou, né? Agora já está indicado outra pessoa, mas foi isso. Vamos para mais uma pergunta direto da rua, voz da rua. Deputado Ronaldo Lessa, meu nome é Jailson Gomes, sou músico aqui em Alagoas e eu gostaria de saber do senhor o que é que pode ser modificado na cultura, melhorado na cultura de Alagoas, já que se encontra há muito tempo estagnado e muito parado. A gente precisa de alguma movimentação, de algum benefício para a cultura do nosso estado. Gostaria de saber do senhor o que é que pode ser feito no âmbito federal e no âmbito estadual. Obrigado, um abraço. Pois é, veja só, eu acho que nesse aspecto, a gente, quando entra em crise, né, tem setores, né, que são primeiro sacrificados, viu, companheiro, meu querido Jailson. O esporte é um, que a gente acabou de dizer. A gente sente que, por exemplo, a própria, vai ver a Vila Olímpica, que você vê que precisa muito que a gente tem que fazer, entendeu? E ninguém vai dizer que quem criou a Secretaria Municipal e a Estadual do Esporte fui eu. Quer dizer, fui ex-atleta, presidente da FADU. Quer dizer, então a minha vida era uma vida que sei da importância do esporte como instrumento de social,
do estado da paz, que eu digo assim, que o problema não é você combater a violência, é você não permitir que a violência chegue. Então tem 2 vetores que são fundamentais na vida, né? Porque tem muita coisa que é o pão, né? Que é a comida, o trabalho que serve. A outra coisa é a alma. A alma é você, a sua existência, né? Essa parte que não é materializada, mas o esporte e a cultura faz isso. Esses são instrumentos, como é a fé, como é a religião. Esses são instrumentos de uma força incrível da sociedade que às vezes os governantes não conseguem perceber. Aí a primeira coisa que eles vão logo diminuindo nessas 2 áreas. A cultura. Você não imagina se essas 2 áreas, elas avançam na sociedade como a gente combatia a droga. Como a gente combatia a violência. Né? Porque são agentes pacificadores. São coisas que unem as pessoas, que transmitem amor, paz. A gente não pode conviver com o funk do ódio, disso, daquilo outro. Essa é a cultura, né? E a cultura, eu digo, com toda a sua majestade, que é desde a pintura. Por exemplo, nós fizemos... Como é que eu levava Alagoas naquele projeto, Alagoas de corpo e alma, para o Brasil e depois para o exterior? Através da cultura. Era a música, era o artesanato que eu levava, era a dança, entendeu? Quer dizer, ela une. Essas coisas são forças para unir. Lamentavelmente, a gente está sentindo hoje. Muita gente tem reclamado, né? E houve até uma certa pressão. Por exemplo, teve horas que o pessoal dizia assim, gastar com isso. Achava que era desperdício, tá entendendo? Né? E não sabe a importância. Você vai gastar muito mais. Como eu digo, não gasta com escola, vai gastar com cadeia. Vai gastar com cadeia, quer dizer. Então, em vez de a gente criar o estado da paz, do amor, da fraternidade, quer dizer, não a violência, aí a gente fica preocupado em punir, em prender, em bater, em aumentar as penas. É isso que o país está fazendo. Nós estamos num país da intolerância, dessas coisas todas. Quando tem toda uma coisa que tem que ser feita para a gente sair desse país, fazer essa sociedade modificar. A sociedade está doente, está dentro de casa o problema, está na sociedade. A cultura é um instrumento enorme. Olha, eu fiz o teatro em 99, se lembra? O pobre cercava aquela praça para ir ao Teatro Deodoro. A gente abriu oficinas de arte. Com 2 anos, 1 ano e meio, não é? Deputado. 2 anos e tanto, você tinha várias companhias na periferia de Maceió fazendo peças de teatrais, dramaturgo, até musicais esse pessoal fez. Porra, esse pessoal precisa de oportunidade, entendeu? Principalmente quem está vivendo uma vida vulnerável, onde está perto do perigo, onde precisa ser mais assistido. Por que não se faz isso hoje, deputado? É falta de vontade política? É visão. Como está vivendo uma crise, aí o cara, não posso aquilo, boto naquilo outro e suprime isso, aquilo, entendeu? Contingencia logo a cultura, o esporte. Cultura, e aí às vezes até outros setores atrapalham. Por exemplo, teve município que era proibido fazer festa, o Ministério Público mandava uma proibição para o prefeito de comemorar porque estava em crise, porque estava devendo isso, aquilo outro. Eu acho até que pode até haver abuso nessas coisas, quer dizer, você, né, exagerar em algumas festividades, momento, né? Pode ser até que isso tem que ser limitado. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Para o São João, quase você não precisa do governo. São João o povo faz na rua dele. Se não tiver nada, ele corta o papelzinho, faz a bandeira, bota o cordão e faz a festa. Você está entendendo? Quer dizer, quando você tem outro espaço, você tem... E aí, às vezes, os grandes eventos como Caruaru ou Campina Grande, que muita gente pode achar que é jogar dinheiro fora, pode não ser. Mas faz muito recurso também. Pode não ser. Pode ser quanto trouxe, por exemplo, o Ironman que a gente fez agora. Quantos milhões a gente não deixou aqui? Cada corredor daquele, que foram 1.000 que vieram de fora, tem 2, 3 pessoas aqui dentro. Encheu todos os hotéis, voos extra Maceió, cada pessoa gastou X, que era um poder aquisitivo alto. Quer dizer, um evento daquele, que praticamente a prefeitura não gastou, foi importantíssimo o apoio que o prefeito deu, sobretudo o governo do estado deu menos, mas também deu. Mas sobretudo a prefeitura, que garantiu a vinda dele, deixou dinheiro aqui.
Deixou dinheiro em Maceió. Quer dizer, o Maceió Fest não deixava muito dinheiro em Maceió. E acabaram. Que era o Maceió Fest, fomos nós que inventamos quando era prefeito. Né? Então tem essas coisas que às vezes o pessoal diz, está jogando dinheiro fora? Não está, amigo. Está gerando emprego, está jogando divisa, o hotel está cheio, está o táxi funcionando, está o restaurante funcionando, está as lojas vendendo, tem tudo isso. Além de todo o benefício social, né? Além de todo o benefício, que eu lhe falei, que esse é o que eu estou falando do grande evento, porque a cultura, de modo geral, ela já é bom para a alma. Ela é um alimento fundamental. Verdade. Deputado, temos um quadro de 0 a 10. A gente mostra uma imagem de uma personalidade, de um fato. Isso. E o senhor atribui uma nota e faz um breve comentário. Vixe, ok? Maria. Vamos à primeira pessoa. Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Se eu me lembrar das coisas que ele fez comigo, eu daria 0. Se eu me lembrar do pai dele, do Zé Aprígio, eu dou 10. Esqueço tudo. O Teotônio, não gosto de notas, não dou nota das pessoas. Eu quero dizer o seguinte, mesmo assim... Só fica à vontade. Mesmo se não quiser atribuir uma nota... Mesmo tendo havido essas diferenças, né, até hoje... Teotônio, acho que foram mais assessores que botaram tantos processos contra a gente, porque a prática está mostrando que não tinha sentido aquilo. Mas a gente tem uma boa relação, eu estou na prefeitura, o prefeito é do PSDB, ele é o presidente do PSDB, então estou colocando como pessoa, né, a minha relação. Agora mesmo estive procurando ele, que eu queria fazer uma homenagem dos 100 anos do pai dele, né, para a gente fazer uma grande exposição lá entre o plenário e a ala dele, que é aquele túnel, a gente fazia uma exposição. Não foi possível, né? Não, já foi liberado. O presidente Eunício já liberou, eu estou agora aguardando, fui eu e o Pedro, estamos fazendo juntos. Eu estou esperando agora uma data que a Fundação leve o material para a gente fazer isso lá. Então eu quero dizer, claro, que apesar das minhas diferenças, eu tenho tido renovado uma boa relação pessoal. Eu acho que é importante. Politicamente a gente tem diferenças, mas a relação pessoal eu quero manter a ideia do pai dele, foi um dos pais que eu tive na vida, e o irmão dele, o Zé Aprígio, foi outro irmão que eu tive, além dos 6. Vamos para mais uma imagem, deputado. Imprensa alagoana. Como toda imprensa brasileira, ela tem um valor muito importante. Ela é muito importante. Eu só acho que a imprensa... Você tem alguma queixa da imprensa alagoana? Tem, muitas, tem demais. Já tentei processar um bocado de gente. É isso assim, porque eu acho que o cara tem o direito de dizer o que quiser, mas também tem que responder pelo que está dizendo. Ele tem que ser punido também. Eu não sou? Pelo que eu faço, pelos meus atos. Então essa história de liberdade geral, tem a liberdade, mas vai pagar. Eu quero que o promotor seja... Esse negócio de promotor estar acima da lei não pode, porque aí o cara que é decente, tudo bem. Quando o cara não é decente, ele fica escondido dentro da instituição? Não, ele tem que responder pelos seus atos. Mesma coisa a imprensa. Eu acho que a imprensa é fundamental para a sociedade, para a democracia e tudo isso. Ótimo, tem papéis importantes contra a corrupção, contra o desmando, uma série de coisas, mas também é muito perigosa. A grande imprensa, não a alagoana, mas a grande mídia, por exemplo, ela pauta governo, ela tem um papel, muitas vezes, de deformação, muito ruim. Muitas vezes tem uma época de telejornais que tem vontade de você ter nojo, desligar ela. Vamos olhar para mais uma imagem, deputado. Ex-presidente Lula. Pois é. O grande defeito do Lula foi os erros do governo dele ter manchado toda a esquerda, até o traço, mas o Lula, a gente não pode deixar de dizer que deu dignidade ao povo, né, com os projetos sociais, que enfrentou a fome, a miséria da fome que tinha, dos pedintes, dos esmolé, entendeu? Foi muito bom para o Nordeste, que abriu infraestrutura, foi o presidente que ampliou essa escola técnica, interiorizou a universidade, o Canal do Sertão aqui existe por ele, o aeroporto foi feito comigo e ele. As outras obras não, porque de convenção eu não precisei do dinheiro dele. Mas o Canal do Sertão e o aeroporto foi graças ao Lula e, portanto, a gente deve muito a ele. Lamento é que
o governo dele abriu a torneira para esse mar de corrupção que existiu. Né? E tenho pena dele também, porque, por exemplo, hoje eu acho que a justiça parece que provoca só pegar ele. Devia pegar os outros também, entendeu? Eu acho que é uma perseguição grande em cima dele. Que o que ele fez de errado, que ele pague pelos seus erros. Mas até agora os caras têm convicção, não tem prova, mas tem convicção das coisas dele. Eu acho que ele tem sido perseguido também. Entendeu? Agora passou para mim, por exemplo, no meu caso, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, mas eu vou votar no Ciro Gomes. Meu candidato não é o Lula, não mais. Deputado, estamos chegando ao final do Perguntar Não Ofende. Queremos mais uma vez agradecer a sua participação, renovar o convite, né, para que em outras oportunidades, né, possa estar aqui. E a gente quer que o senhor faça suas considerações finais para o nosso público, agradecer a sua audiência e obrigado, deputado, mais uma vez. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade, principalmente quando é um programa assim, que a gente está liberado, não tem um cara mandando eu parar de falar, entendeu? Tem espaço. O espaço aqui é tribuna livre. Pois é. Então porque perguntar não ofende. Pois é, isso é muito bom. E vocês fazem uma imprensa saudável, entendeu? Que ouve os lados, respeita também a resposta, também checa o cara, bota o cara... Faz parte do processo. Eu acho que isso é muito bom. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque aqui eu falei de muitos assuntos, coisas que eu não tenho todo dia a oportunidade de falar com o povo. Então, muito obrigado. E quero me colocar à disposição. Na hora que vocês quiserem, me chame, que estarei aqui. E é minha obrigação. O cara que recebe o voto do povo. Quem é o meu patrão? O povo. É a eles que eu tenho satisfação a dar. Muito obrigado, deputado. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa.